Na nossa live de hoje, eu vou mostrar que existem vários pontos que passam despercebidos por vários gestores de meios de hospedagem, que fazem eles perderem mais de 50% das suas reservas simplesmente por negligência ou por desconhecerem tais pontos. Hoje a gente vai detalhar, né, todos esses pontos e quem sabe, né, você que está com dificuldade de receber reservas, você possa superar esse obstáculo. Durante a jornada do hóspede, existem pequenas etapas que vão sendo atravessadas até o ponto final, onde é o momento que uma visita no teu perfil lá da plataforma, ela se converte numa reserva, ou seja, uma futura hospedagem. Com tantas atribuições, né, muitos detalhes passam despercebidos por vocês, gestores, sejam hoteleiros, dono de pousadas ou anfitriões. Se você focar em apenas um ponto, até você vai conseguir ter algumas reservas. Mas, se você conseguir otimizar os diversos pontos que eu compartilho com você, será uma tremenda oportunidade. Eu quero que você entenda que o marketing digital, ele não é o fim, ele é o meio. E ele vai fazer você obter mais reservas e atingir os seus objetivos. Para isso, você precisa de quê? De uma boa hospedagem, né? Um bom produto, consequentemente, um bom serviço, que é o que eu ensino, que nós não só vendemos hospedagens diárias, mas a gente vende uma experiência para os nossos hóspedes. Tem uma alta percepção de valor, ou seja, você ter atributos, ter uma proposta de valor, ter diferenciais que te tiram do meio da multidão e, consequentemente, você saber fazer um bom empacotamento da sua oferta. Que foi uma live que a gente fez anteriormente, que, por sinal, está gravado aqui no YouTube, se você está me assistindo, se está me vendo aqui no Instagram, essa live está disponível aqui também, onde eu ensinei, né, como que a gente faz um empacotamento de uma oferta, que são 6 pilares, quando a gente fala sobre precificação, produto, experiência, condições de pagamento, as políticas ou as regras da casa, para você como anfitrião, e conhece bem esse termo, e a escassez. Então, esses são os 3 pilares, né? Produto e serviço, alta percepção de valor e um bom empacotamento da oferta. É isso que vai fazer você vender. Só que, na live de hoje, eu quero que você entenda todo o passo a passo, desde o momento que o hóspede pensa em viajar, ou seja, ele está pensando em viajar, ele está pensando em ir para o teu destino, até o momento que aquilo se converte numa reserva. E você deve estar pensando, cara, mas eu não uso o Instagram tão bem assim para fazer esse funil de venda. Eu não uso tão bem o meu Facebook. Não tem problema. O assunto principal da live hoje é exatamente através das plataformas. É a jornada de compra através das plataformas, que é um tema que eu sempre digo que é o jeito mais fácil e mais rápido que você tem para vender o seu meio de hospedagem é através das plataformas. Seja Booking, seja Airbnb, seja VRBO, seja Expedia, Decolar.com, Hotel Urbano, indiferente, ou seja, independente da plataforma, eu vou te ensinar toda essa jornada de compra para você poder otimizar e dizer assim, onde é que eu estou errando? Quais são os pontos que eu poderia estar melhorando a minha venda e eu não estou conseguindo melhorar? Ou seja, alguma coisa está, a percepção de valor, às vezes uma conversão de um ponto para o outro, quais são os detalhes que eu tenho que estar atento para chamar mais a atenção dos meus hóspedes? Então, é tudo isso que a gente vai debater na nossa live de hoje. Lembrando para vocês, obviamente, que é uma sequência de lives que eu estou fazendo de aquecimento para o nosso evento Semana Triplica Suas Reservas. São lives que eu faço diariamente e de forma gratuita para que você comece a experimentar os resultados e chegue no dia do evento preparado. A Semana Triplica Suas Reservas, ela vai acontecer entre os dias 29 de novembro a 6 de dezembro, às 8 horas da noite. E durante o evento eu vou apresentar o método criado por mim, que é o método hospedagem lucrativa, capaz de triplicar as tuas reservas. E como você sabe, no dia 6 de dezembro, na segunda-feira, eu vou abrir uma oportunidade para você que queira se aprofundar no método, para você que queira estar na maior comunidade de gestores, triplicadores de reserva, para você que queira estar num ambiente que auxilie você a prosperar. Por quê? Eu sei que força de vontade é importante, conhecimento é importante, aplicar esse conhecimento no contexto é importante, através dos princípios que você tem para discernir qual conhecimento aplicar no contexto, tudo isso é importante. Mas o meio que você está, o ambiente que você está inserido, ajuda você a acelerar, digamos, os seus resultados. Então, se você quiser, vai ter uma oportunidade aí, com algumas poucas vagas. Então, obviamente, não deixe de se inscrever no evento. Clica aqui em cima no Instagram, se você está me assistindo numa gravação. Da minha bio,
tem lá o link, você se inscreva, o evento é 100% online, 100% gratuito. E você que está me vendo no YouTube, no Facebook, aqui embaixo desse vídeo, na descrição, tem o link para você se inscrever. Então, ó, deixa teu like logo aqui no vídeo, se inscreve no canal aqui do YouTube, ativa as notificações para que você esteja sempre informado todas as vezes que eu trouxer um conteúdo bacana aí para você. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Turma do Instagram, quem puder me ajudar, desce o dedinho aqui no coração para o Instagram poder estar entregando essa live para mais pessoas. E se você também puder me ajudar, aqui tem um aviãozinho aqui, parece um aviãozinho de papel. Você clica nesse avião aqui, seleciona 4 amigos, pega 4 amigos teus e diga assim, olha, vou mandar essa live para vocês aí que são anfitriões, para vocês que estão patinando aí na tua pousada, que estão patinando aí no teu hotel, ou então pega meu próprio perfil e joga lá no grupo que você tem de anfitriões, ou num grupo de hoteleiros, de pousadeiros, joga lá, porque com certeza a live de hoje vai ajudar muitos provedores de famílias, né? Muitos pais, muitas mães que dependem do seu negócio de hospedagem, né, para sobreviver, para pagar suas contas. Então, hoje o tema ele é muito relevante, que é uma coisa que eu costumo dizer, é que a minha missão, ela não é só ensinar você a vender. A minha missão, o meu propósito é transformar famílias. Eu transformo famílias através das vendas da tua hospedagem. Então, quanto mais você vender na sua hospedagem, você consegue transformar a sua família. Seja tendo mais tempo, né, para poder estar próximo dos seus familiares, seja estando com mais dinheiro para proporcionar mais conforto, uma escola melhor para o teu filho, para viajar, enfim, cada um sabe, né, onde alocar o seu dinheiro. Então, eu estou aqui para tentar transformar a tua família. Então, informação relevante deve ser sempre compartilhada, tá? Então, vamos lá, vamos começar com esse nosso assunto de hoje. O que é, basicamente, essa oportunidade de hoje que eu vou falar sobre a jornada de compra? O que é que você precisa entender? É importante que você entenda todos os pontos que o hóspede percorre, ou seja, mapear esses pontos para que você entenda o percurso que o hóspede faz, né? Desde a descoberta do destino que ele vai viajar até o ponto que aquilo vira uma hospedagem. A gente pensa, não, o hóspede entrou lá na Booking, ele entrou no Airbnb, não tem muito o que ver não, meu anúncio está lá e aquilo é só clicar lá e fazer a reserva. Não, pelo contrário, tem todo um passo a passo, tem todo um estágio para isso acontecer. Então, esse é o primeiro ponto, você mapear esse percurso. O segundo ponto é você tomar ação, porque o que eu vou compartilhar aqui hoje são ações práticas que você vai executar ao final da live. Eu não vou chegar aqui, não vou ficar aqui contando histórias, e no final tu, entendi, a jornada de compra é super importante para que eu consiga mais hóspedes. Mas e aí, como é que eu faço, da Greca? Essa dúvida aí eu não vou deixar você para o final da live, isso não vai acontecer. E o terceiro ponto, que é o melhor de tudo que eu vou ensinar, são pontos que você não precisa de investimento financeiro. Simplesmente o que você precisa de conhecimento, que é o que eu sempre digo dentro do meu método de hospedagem lucrativa. Você consegue triplicar suas reservas sem precisar investir nenhum real em marketing. O que você precisa é do conhecimento, é do método, é do passo a passo do que você vai fazer. Então, essa é a grande oportunidade. E muitas vezes vocês têm que entender que diversas vezes os teus resultados eles não são satisfatórios porque você dá atenção a assuntos que não são estratégicos. Muitas vezes você foca na sua hospedagem em coisas que não têm tanta relevância. É importante para o operacional? É. Mas se você gastasse energia em pontos que fossem mais estratégicos, consequentemente você estaria vendendo mais. Ou seja, existem assuntos, né, que não te trarão retorno e te manterão o quê? Sempre ocupado. Aí você tem aquela sensação de trabalhar, estou ocupado, eu vivo ocupado, eu acordo cedo, durmo tarde, vivo ocupado e meu negócio não prospera. Pode ser que você esteja colocando energia em assuntos não estratégicos. Não falei que não são importantes, são não estratégicos. Assuntos não estratégicos podem ser delegados e podem ser automatizados através de processos. Mas isso também não é o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre jornada de compra, o que está te fazendo perder reservas. Então, esse é um primeiro ponto, para você entender que o fato de você não estar tendo resultados satisfatórios é porque você está gastando energia em pontos que não são estratégicos. E aí você tem aquela sensação que trabalha e tem pouco resultado. Então, entenda o seguinte, só para a gente começar. Primeiro ponto é que existem assuntos, investimentos, se você queira chamar, que são estratégicos. O que são investimentos estratégicos? É tudo aquilo que eu invisto tempo ou invisto dinheiro e aquilo me traz resultado financeiro. Isso é o que eu costumo dizer de você se tornar uma pessoa produtiva.
tá? E existem os assuntos não estratégicos, que é todo aquele assunto, todas aquelas atividades que você precisa fazer para que você consiga manter a sua operação funcionando, né? Como check-in, check-out, limpeza, manutenção. Isso não é estratégico. Mas isso não é algo estratégico, isso é algo operacional. Isso não é algo que vai te trazer dinheiro. Mas se você não fizer isso, você também não tem receita. Mas você precisa manter. Então você tem que distribuir seu tempo nisso. E o que a gente vai falar hoje é exatamente sobre assuntos estratégicos, sobre assuntos que são produtivos, que vão te trazer um certo retorno. São pontos que influenciam na escolha do teu meio de hospedagem. São pontos que influenciam a tua escolha de hospedagem. São pontos que fazem o hóspede decidir entre fico com você ou fico com o teu concorrente. E aí você consegue tirar ele de cima do muro. Meio que você liga uma cerca elétrica e tipo assim, aí, vem para cá. Para de ficar em cima do muro, para de ficar nessa indecisão, ó, vem para cá, porque eu sou a melhor opção para você. E muitos de vocês pensam assim, Lagreca, mas o meu meio de hospedagem é diferente. Isso que tu vai falar, isso é para hotel e pousada, grandes. Ou não, eu sou pequenininho, minha pousada é pequena, meu hotel é pequeno, eu sou um anfitrião, eu tenho um flat só, um apartamento, pouco importa. Vende pela plataforma, existe uma jornada de compra, que ele vai escolher você ou vai escolher o seu concorrente. E esses pontos, você deve estar perguntando, vão aumentar as minhas reservas diretas? Foi o que eu falei na live de ontem. Quanto mais você vende pelas plataformas, quanto mais comissão você paga pelas plataformas, as suas reservas diretas aumentam por conta do efeito vitrine. E, obviamente, você precisa se preparar, que também não é um assunto da live de hoje, mas a espinha dorsal do meu método é o efeito vitrine. É trabalhar bem com as plataformas para colher reservas diretas sem custo, para no terceiro, quarto momento eu começar a fazer anúncios pagos. Então, sim, se você entende a jornada de compra dos hóspedes, né, você vai ter mais reservas diretas, sim. E outro ponto, você deve estar se perguntando, se eu entender essa jornada, eu consigo me diferenciar dos meus concorrentes? É óbvio, porque são nos pontos de transição que você vai focar, que vai fazer ressaltar, né, vai saltar aos olhos dos futuros hóspedes, os benefícios, a proposta de valor, as vantagens, que você vai largar na frente dos seus concorrentes. Então, o seu meio de hospedagem não é diferente, o seu meio de hospedagem é como outros que estão aí na região. As suas reservas diretas vão aumentar e você vai conseguir se diferenciar da concorrência. E muitas vezes vocês acham que para vender pela Booking, que para vender pelo Airbnb, né, foca somente no preço. O negócio é preço. Isso aí é a maior ignorância que uma pessoa pode falar isso. É achar que ela só vende nas plataformas por conta de preço. E não é. Ela vende por conta de preço porque ela não conhece os 9 pilares. Ela não sabe como gerar valor, ela não conhece o benefício. Então ela acha que baixando o preço, ela vai conseguir vender. Tudo bem, pode até conseguir vender. É óbvio que pode conseguir vender. Só que a margem de contribuição cai, né? Ou seja, o lucro da pessoa cai. Aí ela reclama que as plataformas são sócios. Aí ela reclama que só vende com desconto. Aí reclama que não tem dinheiro. Óbvio, não conhece o custo do quarto vazio, não conhece a estratégia dos 9 pilares, não sabe quem é o hóspede-alvo correto, não sabe se posicionar, não ressalta vantagens competitivas, atributos de valor. É óbvio que ela achando que só preço vai fazer ela vender. E isso não é, digamos, a fórmula mágica. E o jeito certo de você executar é exatamente o que eu estou dizendo. É entender o caminho percorrido, é entender essa jornada de compra e, obviamente, saber sobre os 9 pilares de conversão que eu sempre falo e onde eu vou apresentar em mais detalhes dentro da nossa semana Triplica Suas Reservas. Se você não se inscreveu, link aqui embaixo do YouTube e do Facebook. E você que me assiste no Instagram, o link está aqui em cima na minha bio. E aí agora eu quero ir exatamente para o assunto propriamente dito, né, da nossa live. Papel e caneta na mão, como sempre, tá? Eu não se assiste aula minha sem papel e caneta na mão, porque são os pontos. Vamos lá. Existem 5 etapas, basicamente. Eu resumi aqui em 5 etapas que eu considero as etapas mais importantes para que você consiga vender bem pela Booking, pelo Airbnb e, consequentemente, que você triplique as suas reservas. Esse é o conceito principal. Você não veio aqui para me escutar, você não veio aqui para assistir um bate-papo, né, um talk show. Isso aqui não é, isso aqui é uma aula. Então, 5 etapas que são importantes para você triplicar a reserva. Papel e caneta na mão. Primeiro dessas etapas, você precisa despertar o interesse dos hóspedes. Como que eu desperto o interesse dos hóspedes? Que etapa é essa? Essa etapa do despertar o interesse é basicamente a etapa das redes sociais.
é antes do hóspede cair dentro das plataformas. Porque depois que ele cai na plataforma, a coisa complica mais. Por quê? Porque você vai cair dentro de um ninho de tubarão. Você está caindo ali, né, dentro de um corredor que está cheio de tubarão, cheio de tigre, cheio de crocodilo, cheio de urso, e vai atacar o cara o tempo inteiro. Então, se eu consigo, nessa primeira etapa, fazer ele ficar comigo, é melhor. E quais são os pontos importantes dessa primeira etapa que antecedem a chegada do portal de reserva? Esse primeiro ponto é em relação a marketing de conteúdo, que é um ponto exatamente que eu até trouxe o livro que estava comigo aqui, que eu vou retomar a leitura, porque eu começo a ler vários livros ao mesmo tempo. Aí eu leio um livro sobre processos, aí começo a ler um livro sobre saúde, sobre horários, aí começo a ler um livro sobre conteúdo, aí tem horas que eu começo a focar mais em um e deixo o outro mais de lado, mas o grande ponto para você despertar esse interesse do hóspede é em relação ao marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é aquele marketing que você informa seu hóspede, que você auxilia ele antes da viagem. Então, eu falo sobre os passeios, falo sobre a culinária, falo sobre o turismo, falo sobre tudo do meu destino. Porque lembre-se, o destino ele é sempre superior à minha hospedagem. Então, eu percebo que muitos de vocês, né, nas redes sociais, vocês preferem falar mais sobre vocês do que sobre o destino. Ninguém vai para a tua cidade para ficar contigo. As pessoas vão por conta da cidade e ficam com você. Essa é a ordem. E as pessoas acham que não, fica publicando o dia todo, publicando foto do quarto, foto de café da manhã, foto da localização. Mas o cara esquece que o destino ele é superior à tua hospedagem. Então, quando você fala do destino, você consegue gerar um engajamento maior. A pessoa se conecta mais com você. Então, o marketing de conteúdo é isso. É informar, é auxiliar através das redes sociais. Por quê? Porque o marketing de conteúdo, eu já falei, vou fazer uma live só sobre isso. Marketing de conteúdo é um marketing de reconhecimento. Ao contrário do marketing tradicional, que é o marketing de convencimento. Compre, 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 promoção, promoção, compre, compre, compre. Essa é a grande diferença. Então, entendi a primeira etapa. Cara, não consegui prospectar ele na primeira etapa. Esse hóspede, ó, zarpou. Ele entrou no meu Instagram e tal, mas ele terminou entrando no site do Booking. Ele entrou no site do Airbnb. Ele entrou no site do VRBO. Beleza, vamos começar agora todo esse passo a passo. Primeiro ponto. Qual é a segunda etapa agora, né? No caso, a primeira etapa dentro da plataforma. Porque eu não consegui prospectar ele pelas redes sociais, ele caiu na plataforma. Primeira etapa dentro da plataforma, em relação à pesquisa pública. Ele vai lá, colocou o nome da cidade, escolheu as datas que ele quer, quantos adultos, se vão criança, e ó, pum, pesquisou. Apareceu uma lista de hotéis ali, pousadas, anfitriões, apartamentos, casa de temporada, flats, apareceu uma lista ali. E aí, o que é que eu preciso para aparecer nessa primeira pesquisa? Qual é o ponto importante que eu tenho que estar atento? Primeiro ponto é o pilar que eu falo da disponibilidade. Ou seja, se você entende como é que funciona o jogo das plataformas, o que eu falei na live de ontem à tarde, as plataformas trabalham no modelo ganha-ganha. Quanto mais eu vendo, mais eu ganho. E aí, para que eu apareça nas pesquisas públicas, eu tenho que ter produto na prateleira. Porque não faz sentido nenhum a plataforma me colocar numa pesquisa pública se eu não tenho produto para vender, se eu não tenho dia disponível, ou se eu não tenho preço cadastrado. Então, o primeiro ponto é você trabalhar a sua disponibilidade. Você tem que ter preços cadastrados para pelo menos, de hoje a um ano em diante. De hoje a um ano para frente. La Greca, eu não sei qual vai ser meu preço lá na frente. Pouco importa. Joga mais alto, mas cadastra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Propriedades pequenas. Eu vejo que algumas pousadas pequenas, hotel não faz isso não, mas pousadas pequenas, anfitriões, falam assim, cara, eu só quero vender no mínimo 2 diárias. Porque eu tenho que pagar diarista, eu tenho que pagar limpeza, tudo bem. Mas saiba que quando você opta por 2 diárias, você perde a visibilidade. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, eu sou um exemplo delas, e quando vou fazer uma pesquisa e vou viajar para algum lugar, eu nunca coloco as datas que eu vou. Eu coloco apenas uma data inicial, sei lá, vou viajar hoje, dia 19, então eu coloco dia 19 para o dia 20. E eu pesquiso lá e vejo quais são as opções que tem, para eu ver o preço das diárias. Eu estou ali olhando, estou ali examinando. Depois que eu mais ou menos decidi qual é a hospedagem que eu quero, eu fiquei na dúvida de 2, 3 hospedagens, aí eu coloco a data certa que eu vou viajar. O que é que eu quero te dizer com isso? Que quando você trabalha com restrição de 2 noites, você aparece menos da pesquisa.
Significa dizer o quê? É como se fosse um atacante de um time de futebol que ele só chuta a bola no gol vez em quando. Vez em quando ele vai ali e chuta. Se ele chutar mais vezes em direção ao gol, as chances da bola entrar são muito maiores. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que na pesquisa pública, se você tem disponibilidade e você tem muita restrição, você aparece menos. Então, disponibilidade e restrição você tem que estar atento. Terceiro ponto, dentro da pesquisa pública. Muitos de vocês trabalham, né, tem uma hospedagem lá, principalmente anfitrião. Eu tenho minha casa temporária, meu apartamento. É para 6 pessoas. Aí você cadastra o preço para 6 pessoas e coloca lá. Só que aí você não está atento na demanda da região. Principalmente agora, né, não vou nem falar no pós-pandemia, porque a gente já está em pandemia. Mas nessa retomada, nessa saída, né, que a gente está mais próximo de sair do que nunca, né? A vacinação evoluindo, já vai aí pessoas já nessa história de terceira dose, as coisas já estão retomando, o turismo já está se reaquecendo. Então, você tem um apartamento para 6 pessoas. Aí você sabe que a maioria das pessoas que estão viajando hoje são famílias, geralmente é um casal que tem um filho, 2 filhos, ou casais sem filhos. Aí você, mas meu apartamento é para 6. Mas aí eu penso, não tem como você fazer uma derivação de ocupação e colocar, olha, para 6 o preço é X, para 4 é Y, e para 2 é Z. Pronto. Então eu tenho preço para todo mundo. Por quê? Porque eu vou aparecer nas pesquisas, mas eu vou aparecer com o preço justo. Porque ninguém que vai viajar num casal quer pagar o preço de uma acomodação que é para 6 pessoas. Ninguém quer fazer isso. Quando você entende isso, você vai aparecer mais vezes por conta da disponibilidade, mais vezes porque você vai reduzir sua restrição, porque você só vende 2 noites. Aí você, putz, e agora, Lagreca? Como é que eu faço para vender uma noite? Joga o preço maior. Aí eu preciso fazer uma ressalva. Você que é anfitrião, principalmente isso, que você tem um amor platônico pela Airbnb, eu adoro a plataforma, tá? Não tô falando mal, não, eu adoro a plataforma. Mas você tem um amor, um carinho, que você gosta mais da plataforma do que do seu cônjuge, digamos assim, cara, você tá muito limitado. Você tá muito limitado. Eu não sei que você diz assim, cara, o Airbnb supre o que eu preciso. Ele me entrega a ocupação que eu preciso. Tá tudo bem. Se você tiver isso, desconsidere o que eu tô falando. Mas, cara, ele só me vende final de semana. Então não tá tudo bem. Você precisa vender dia de semana também. Porque só dia de semana não paga a conta, né? Não sobra dinheiro tanto assim. Então, se eu quero vender, eu preciso diversificar. E aí, entrando no mundo, na seara da Booking, você sabe que é possível você cadastrar uma tarifa para vender uma noite. Você joga o preço lá para cima. E você pode ter uma outra tarifa mais barata para 2 noites. No Airbnb, não é possível. Não é possível fazer isso. Mas na Booking, isso é possível. Então, se você quiser, é uma estratégia que eu estou trazendo para que você não fique voando, porque hotéis e pousadas já sabem disso, tá? Então, eu não vou ensinar padre a rezar. Hotéis e pousadas, se não sabem, tem a obrigação de saber disso. Se você é anfitrião, eu vou trazer essa ressalva aqui para você não se conecte no que eu estou falando, para você não ficar, cara, o que é que esse cara está falando? Que no Airbnb não tem isso, como é que eu faço isso? Por isso que eu sempre digo, como a minha especialidade são hotéis, pousadas e anfitriões, eu sou especialista em meios de hospedagem, quando tem essas ressalvas assim, eu tenho que fazer essas pontuações para trazer todo mundo para a mesma página, tá? Então, pesquisa pública, coloquei o nome da cidade, o que é que eu preciso para aparecer ali mais vezes? Tem produto na prateleira, preço disponível de hoje, pelo menos há 1 ano em diante, não sei o preço, joga para cima. Depois tu ajusta, mas joga, tem produto na prateleira. Restrição, se puder reduzir a restrição, melhor, né? Se puder reduzir a restrição, melhor. E derive a sua ocupação. Ou seja, tem o preço para 6, para 4, para 2. Faça a derivação para que você sempre apareça com preços competitivos. Beleza? Vamos para a segunda etapa dentro do portal. A segunda, no caso, a terceira etapa da jornada, porque a primeira foi a descoberta, a segunda, a pesquisa pública, a terceira agora é através do refino da pesquisa através dos filtros. Como assim, Lagreca? O que você está falando de filtro? Presta atenção no seguinte, todos os hóspedes, quando eles vão viajar, você vai até se identificar com isso, ele bota lá no Airbnb ou na Booking, coloca lá a cidade, escolhe a data, número de pessoas, pá. Quando aparece, sei lá, 100, 200, 300 propriedades lá naquela pesquisa pública, eu não vou examinar as 300, porque eu não sou maluco. Né? Eu não dei na minha mãe, não joguei pedra na cruz, eu não vou fazer um negócio desse. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar filtro. 30% das intenções de reservas
que acontecem nos portais Booking, Airbnb, Decolar, VRBO, Expedia, 30% que acontecem das intenções de reservas acontecem através de filtros. Filtros. O que é filtro, Lagreca? A pessoa vai dizer, eu quero uma propriedade que aceita pet, eu quero uma propriedade que tenha piscina, eu quero uma propriedade que tenha ar-condicionado, eu quero uma propriedade que tenha estacionamento. Cada hóspede vai usar o seu filtro. Então, para que você não perca visibilidade nos portais, você tem que estar com conteúdo 100% preenchido. Ou seja, todos aqueles detalhes da sua acomodação, o que você oferece, tem que estar devidamente preenchidos dentro do portal para que você não perca visibilidade. Por quê? Porque no momento que o cara chega lá e coloca a piscina, você tem uma foto de piscina, mas você não marcou internamente dentro do Airbnb ou dentro da Booking que tinha uma piscina. Você não marcou, você só colocou a foto. E aí o cara colocou lá o refino da pesquisa, você desapareceu da pesquisa, você subiu da pesquisa. Por quê? Porque o seu conteúdo não está devidamente preenchido. Então, agora da parte do refino da pesquisa, dos filtros. Então, importante, conteúdo. Segundo ponto importante, precificação. Eu já falei para vocês que o preço, ele é responsável por influenciar os hóspedes em 92% na escolha do seu meio de hospedagem. Então, quando você está lá, você tem que estar atento no seguinte. A minha precificação está correta? Não vou falar sobre preço hoje. Eu já fiz uma live sobre preço. Está disponível aqui embaixo, tá? Aqui embaixo do feed do Instagram está disponível. Você que está me vendo no YouTube e no Facebook, aqui embaixo está disponível. Aqui embaixo não, desculpa. No meu perfil aqui, né, no meu canal do YouTube, está disponível essa live sobre precificação. Então, por quê? Porque muitas vezes na Booking, preste atenção, quando ele faz a pesquisa, do lado esquerdo aqui tem lá tarifas que vão de 0 a 200, de 201 a 450, de 451 a 900, aí depois acima de 900 até não sei quanto. Então, existem várias etapas, camadas de filtro. E aí, o que é que eu quero te dizer com isso? Que às vezes, o preço que você colocou, por exemplo, sei lá, o filtro número 1 era de 0 a 250 diária. Aí a tua diária está 260. Pô, tu já caiu do segundo filtro. Então, você ter atenção nisso, e, por causa de R$10 ali. Mas como é que eu sei disso, Agrega? Cada região tem um filtro, tá? Como é que eu sei disso? Faço uma pesquisa no site do Booking e vejo qual é o filtro, né, que está a minha propriedade. Quais são os filtros que estão disponíveis na minha cidade, para eu me encaixar naquele primeiro filtro. Se você não tem muitos diferenciais, ou se o seu diferencial for o preço, esse pode ser um caminho, tá? Terceiro ponto, ainda dentro da parte de filtros, que eu faço muito isso. Eu pesquiso a cidade, aí coloco lá 2 adultos, 2 crianças agora, né? Tá chegando meu segundo filho aí, então você 2 adultos, 2 crianças, e aí eu coloco, eu quero ar-condicionado, eu quero piscina, não sei o quê, coloco lá, vou colocando, e aí eu sempre coloco nota de avaliação acima de 9. Eu só coloco a avaliação acima de 9. Aí ele vai me dar só as propriedades que estão acima de 9. Se ali nada me agradar, se nada daquela lista me agradar, aí eu caio para o filtro de baixo, acima de 8. Eu sempre faço isso. Por que eu faço isso? Porque, sendo bem sincero, eu não estou afim de pagar para ter uma experiência ruim. Eu não estou afim. Ah, não, mas a foto é boa, o preço é bom, não sei o quê, mas a nota do cara é 7,5, é 8. Tá doido que eu vou pagar para ver? Eu quero lá saber? Não. Não vou pagar para ver, não. Eu não estou afim de pagar para ver, não. Então, eu escolho assim. Então, dentro dos filtros, atenção no seu conteúdo, no que você oferece, atenção no seu preço, para que você se mantenha competitivo, atrativo e lucrativo, e atenção na sua nota de avaliação. Porque o que eu sempre digo aqui, olha quantos pilares a gente está falando aqui. Eu já falei do pilar da disponibilidade, que é um dos pilares que estão dentro do método de hospedagem lucrativa, que é o método capaz de triplicar as suas reservas. Então, a gente falou aqui do pilar da disponibilidade, a gente falou do pilar de conteúdo, a gente falou do pilar de preço, e eu estou falando do pilar agora de avaliação. Claro que eu não estou indo a fundo em nenhum deles, porque a gente está falando sobre a jornada de compra, onde é que eu preciso ter atenção. Então, nota de avaliação é super importante. Por quê? Quanto maior a minha avaliação, mais eu consigo vender por um preço mais alto. Porque ninguém vai pagar caro em avaliação ruim. Ninguém vai pagar. Tu paga? Fala a verdade. Aqui, quem está comigo aqui assistindo a live aqui? Alguém aqui paga caro numa acomodação que tem nota 7? Tá doido? Quem vai fazer isso? Quem é maluco? Quem tá rasgando dinheiro? Quem tá comendo cocô? Eu não sei quem é esse. Ninguém faz isso. Quando você tem uma nota de avaliação ruim, é muito difícil você vender o seu preço
pelo valor que você gostaria. É muito difícil. É quase que impossível. Não vou nem falar impossível, porque, né? Não posso generalizar esse ponto. Mas as chances que você tem de vender são pouquíssimas. Beleza? Próximo ponto dentro do portal de reservas. Terceiro ponto dentro do portal. Quarto ponto dessa jornada. É a parte de impacto. É a parte de atração. Mas, Greca, como é que eu faço para criar impacto? Lembra, os portais de reservas, eles são conhecidos os marketplaces. O que são marketplaces? Mercado Livre é um marketplace, OLX é um marketplace, iFood, Rappi, tudo isso são marketplaces. Tudo isso são marketplaces. Na hotelaria, é conhecido, né, na hospedagem, é conhecido como OTAs, Online Travel Agency, que eu prefiro, né, não ficar romantizando muito siglas em inglês, nada mais é do que plataformas de reservas ou portais de reservas que ficam linguajar que todo mundo se conecta, fica claro para todo mundo. Então, dentro dessas plataformas, é como se elas fossem grandes shoppings. Ou seja, são grandes shopping centers que estão cheios de lojas dentro. Dentro desse grande, né, dentro dessa grande sacada dessas lojas dentro do shopping, preste atenção que você precisa ter uma vitrine que seja atrativa. Hoje, no mundo atual, hoje, com as pessoas com a cabeça enfiada no celular, qual é o principal ativo que você tem? Qual é o seu principal ativo hoje na internet? Chama-se atenção. Se você não tem a atenção das pessoas, você não vende, você não engaja e, consequentemente, você não ganha dinheiro. Então, o primeiro ponto que você precisa entender dentro das plataformas é tipo assim, cara, como é que eu vou gerar? Porque aconteceu a pesquisa pública. O cara colocou o nome. Pá, apareci. Fui para o segundo ponto, sobrevivi ao refino dos filtros. Estou no terceiro ponto agora. Agora está na hora de eu causar impacto para que ele clique no meu anúncio, que ele me escolha. Por quê? A cada 100 pessoas que clicam no teu anúncio, a maioria, pelo que eu vejo aí, um vira reserva. O ideal é que sejam 2. Mas geralmente nenhum vira reserva. Às vezes as pessoas têm, a cada 100 pessoas que entram no teu anúncio, 0,30 viram reserva. 0,50, 0,80. É muito pouco. É muito pouco. Então, uma conversão ideal é em torno de 2%. Então, Lagreca, passei da página pública, passei no filtro, agora como é que eu causo a atenção? Como é que eu gero impacto? Através das fotos. É a vitrine da loja do shopping. Ou seja, quanto mais chamativa forem as minhas fotos, quanto mais atributo de valor eu tenho, né, quanto maior a minha percepção de valor, maiores são as chances das pessoas clicarem no meu anúncio. É óbvio. Por quê? Porque as pessoas vão se interessar pelaquilo. E como é que eu faço para gerar esse impacto? Aí é o que eu digo, voltando a etapas um pouco mais atrás. Eu preciso saber quem é meu hóspede-alvo. Quem são as pessoas que eu quero atender? Ah, eu quero famílias. Putz, eu já falei isso 10 mil vezes. Família, não existe isso. Família é qualquer pessoa. Que classe social, que preferência, que necessidade, que medos, que frustrações, que renda social. Qual é? Como é que funciona isso? Então, você tem que saber quem você quer, porque aí, quando você conhece o seu hóspede-alvo, você sabe o que ele está procurando. E aí fica mais fácil de eu organizar isso em fotografias. Segundo ponto, para que eu chame mais a atenção. Quando eu conheço o meu hóspede-alvo, eu tenho que me posicionar na frente dele, para que ele saiba que eu sou a escolha dele. Ah, Lagreca, posicionamento é algo muito abstrato. Não, não é abstrato. Você que é um comprador, todo mundo compra roupa em algum momento da vida. Se você é um cara que compra roupa na Renner, eu sei que você tem uma classe social tal, ou você não dá valor àquilo. Não é o seu posicionamento, não é o ciclo que você vive. Mas se você é um cara que vive numa classe social muito alta, você vive, né, com pessoas bacanas da tua cidade, quando eu falo bacana, eu falo dos endinheirados. Não sei, não estou julgando A, B ou C, D, não. Estou querendo trazer o exemplo de posicionamento. Você sabe que você vai se vestir igual aquela tribo que você anda. Aí você vai estar usando roupinha de marca, você vai estar comprando roupa de grife. A vitrine de uma loja de grife é completamente diferente de uma C&A, de uma Renner, de uma Riachuelo. É completamente diferente de uma Marisa. É completamente diferente. Então você entende que o posicionamento vai estar atrelado com as suas fotos, com o que você mostra, que conecta-se com o hóspede que você quer. Então as fotografias, elas são responsáveis por causar impacto, por causar a atração das pessoas. Próximo ponto, formas de pagamento. Vocês sabem que também, quando a gente aparece naquela pesquisa pública, a gente coloca lá, né, na Booking principalmente, no Airbnb não, mas na Booking tem lá, parcelamento em 3 vezes, parcelamento em 5 vezes. Ele diz
em relação ao parcelamento. Então, muitas pessoas vão se atrair por conta disso. Por quê? Porque o parcelamento, eu consigo pagar devagarzinho. Então, aquele meio de hospedagem que às vezes não cabia no meu orçamento, agora cabe. Por quê? Porque parcela. Isso é positivo. E o terceiro ponto, em relação à visibilidade. Em relação à visibilidade também. Por quê? Porque por mais que você tenha produto na prateleira, por mais que você tenha pouca restrição, por mais que você tenha um conteúdo bom, um preço bom, se você tiver nas últimas páginas, você não vende. Você não vende. Então, cara, faz um exercício comigo aqui. Quando foi a última vez que você pesquisou alguma coisa dentro do Google? Aí você colocou lá. Quero saber sobre isso. Aí botou lá. Apareceu várias páginas do Google sobre aquele assunto que você estava pesquisando. Quando foi a vez que você chegou na terceira página, na quarta página, na quinta página? Quando foi que você chegou? Dificilmente você chegou. Dificilmente. A mesma coisa acontece com o hóspede. Principalmente em cidades que são muito disputadas. Por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, são cidades que têm uma concorrência muito acirrada. Tem muita demanda? Tem. Mas a concorrência também ela é muito acirrada. Então, você entende que a visibilidade ela é importante. Pô, Lagreg, como é que tem visibilidade? No Airbnb, a visibilidade ela conecta-se com os 8 pilares. Não, com os 8, não, com 7. Na verdade, quais são os 7 pilares? Fotografia, conteúdo, avaliação, as políticas. Quanto mais restritivo você é, você afasta os hóspedes, as políticas, a disponibilidade. Aí vem o preço, né? E aí a visibilidade não entra, a distribuição não entra, e aí entraria a parte de diversificação tarifária, que é o 7. No Airbnb são 7. São 7. Na Booking, são 9. Na verdade, são 8, né? Porque o nono pilar é distribuição, para triplicar. Então, o nono pilar, ele se aplica para geral. Então, na Booking seriam 8. De tudo que eu falei aqui, teria visibilidade. Porque dentro da Booking, existem programas que fazem você ter mais visibilidade. Programa preferencial, programa Gênios, acelerador de visibilidade, tarifa de celular. São estratégias que você utiliza para vender muito mais. Eu não vou entrar a fundo dentro delas aqui, porque não é a pauta daqui. A gente está falando aqui do que você precisa entender, porque você está perdendo 50% das suas reservas, porque você não sabe a jornada. Você acha que cadastrou seu anúncio ali e que as coisas vão andar no modo automático. Não vai andar no modo automático. Não vai. Então, esse é o ponto. E, por fim, a parte de conversão. Já apareci nas pesquisas, conteúdo tá bom, preço tá justo, avaliação é boa, fotos são boas, formas de pagamento tá adequada, a minha visibilidade nas primeiras páginas, beleza, agora chegou a hora da verdade. Chegou a hora do hóspede ver se vai ficar contigo ou não. Como? Através da leitura das avaliações, que é um dos pontos que a gente fala. Quantos de vocês focam na avaliação? Porque a maioria dos gestores, eles têm raiva de avaliação. Eles querem tirar a avaliação, mas eles não entendem que a avaliação, quando muito bem trabalhada, quando uma avaliação ela é muito bem trabalhada, ela gera credibilidade, ela gera mais confiança, ela aumenta as conversões, ela exerce o gatilho mental da prova social, ela protege você de mais avaliações. Então, quando você foca nisso, é importante. Aí, quantos de vocês respondem a avaliação? Quantos de vocês dão a devida atenção à avaliação, entendendo que aquilo é uma pesquisa, que aquilo é uma consultoria gratuita, que você não deve levar para o lado pessoal? Mas eu nem vou entrar a fundo nisso, porque a parte de conversão agora chegou a hora da leitura. Ele vai ler os comentários dos hóspedes que passaram por lá, que tiveram experiência com você. Ele vai passar por lá para saber, aqueles hóspedes que tiveram a mais experiência, qual foi o teu posicionamento, qual foi as tuas respostas, se você foi uma pessoa bacana, se você foi uma pessoa solícita, se você resolveu o problema. Aí agora é o momento da verdade. Então, essas são as etapas que você precisa entender para que você consiga converter cada vez mais, independente da plataforma. Claro, você vai fazer os devidos ajustes, porque tem plataformas que são mais completas, como a Booking, tem plataformas que são mais simples, como o Airbnb, mas aí você vai jogando o jogo e fazendo os devidos ajustes de acordo com as suas necessidades. Beleza? Então, essa é a nossa pauta de agora, né? Eu queria também aproveitar que eu tenho tempo disponível, né? Que hoje eu já malhei, eu já corri, né? Hoje eu estou tranquilo de tempo, né? Tenho algumas coisas para fazer, eu tenho umas gravações para fazer. Sabe, né? Eu estou lendo um livro muito sobre planejamento. Cara, tem algumas coisas que a gente empurra com a barriga. Por exemplo, sabe uma coisa que eu não gosto de fazer? Eu não gosto de fazer anúncio.
Eu não gosto de fazer anúncio. Eu tenho que fazer anúncio. Eu tenho que convidar as pessoas para o evento. Eu tenho que fazer anúncio. Cara, essa é uma coisa que eu não gosto de fazer. Eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, eu fui empurrando. E para que a minha semana eu tenha, que ela tenha valido a pena, eu tenho que cumprir algumas coisas. Mas eu tenho um tempinho disponível. Alguém quer entrar aqui para fazer uma mentoria comigo? Alguém quer bater um papo comigo aqui? Alguém que está aqui agora quer bater um papo? Aproveita que, como eu já malhei, eu não tenho hora para malhar, agora eu consigo dar mais uma atenção a vocês aqui, né? Obviamente, vou privilegiar as pessoas, né, que eu considero que são as pessoas mais engajadas, né? Porque quem está assistindo a live uma hora dessa que está até o final é porque realmente tem interesse em ter o meio de hospedagem próspero, e eu não poderia, né, não atender uma recíproca dessa. Se você me dá atenção, eu tenho que lhe dar atenção também, nada mais justo. Então, aproveitando aqui, né, como eu não faço mentorias, não costumo fazer mentorias individuais. Quando faço, confesso que não cobro barato, né? Porque é tempo, né? Então eu vendo meu tempo, não vendo barato. Se você quiser algo mais em conta, é melhor você entrar no meu curso do que você querer conversar comigo. Mas quem quiser participar, eu estou disponível. Alguém quer entrar aqui? Olha aí, ó. Casa da Montanha Atibaia. Vamos conversar. Vamos conversar. Deixa eu tirar aqui o fone de ouvido. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou te chamar. Voltou? Tava travando. Turma que tá me vendo no YouTube, quem quiser participar, tá aqui, ó, o link do Instagram. Vem para cá, que aí você pode fazer uma mentoria comigo, que eu vou chamar uma pessoa agora que se candidatou aqui para a mentoria. Vem para cá, você que tá me assistindo no YouTube ou no Facebook, clica aqui e entra no meu Instagram e vem para cá. Obrigado, viu, turma? Até mais tarde, até às 15 horas.